Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão do louvor. Queridos, o pastor Eliabe, ele está tirando uns dias de folga, de descanso ali em Martins. Temos que continuar orando pelo nosso pastor, para que Deus também o traga, né, em segurança, ele e a irmã Giza, nesse regresso de viagem. O irmão Luizmar, a família do irmão Luizmar também estão viajando, né? Júdice, não sei se chegou, mas ele ia fazer uma prova, alguma coisa desse tipo. Se não chegou, nós temos o pastor Daniel, que está ali na rabetinha da fila, mas a gente está aqui para servir ao Senhor com alegria, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo hoje. Para nós é uma satisfação poder recebê-los, tá bom? Também é uma satisfação poder receber aqui meu amigo querido, pastor Lucas Ellen, sua família, né? Estão aqui. O pastor Lucas está de férias e veio ouvir a ministração da palavra. Espero que Deus possa falar ao seu coração, ao de todos os irmãos, assim como falou comigo, tá bom? Eu me propus, às vezes que eu for ministrar à noite, ministrar em Tiago. Os irmãos se lembram que da última vez eu fiz a introdução dessa carta que está inserida dentro das cartas gerais, e hoje eu vou dar continuidade. Então, por favor, abra ou acesse aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos do versículo 5 ao versículo 8, tá bom? E, por gentileza, mantenha aberta ou ligado aí o seu smartphone, né, o seu tablet, enfim, aonde você for fazer a leitura, tá bom? Tiago, capítulo 1, do 5 ao 8. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deixa eu ler em uma outra versão que eu também gosto muito, a nível de comparação com os irmãos, tá? A gente leu na NVI, e eu vou ler na NVT agora. Se você não tem, apenas preste atenção. Mesmo texto, Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é estável em tudo o que faz. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos que seja o Senhor, o teu Espírito, a tua palavra, que ministre ao nosso coração nessa noite. Que a tua palavra volte para o Senhor de acordo com a tua vontade. Quanto a mim, ó Pai, te peço que o Senhor nos use para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas coisas são importantes para nós sabermos. A gente já sabe, mas eu vou relembrar vocês. Tiago, ele aqui está escrevendo para aqueles crentes ou os irmãos da chamada diáspora, as tribos que estão espalhadas para o Israel. Mas também o faz para a própria igreja, é claro, com o intuito de exortar, de esclarecer. Tiago, no Novo Testamento, ele está inserido dentro dessas cartas gerais. Ele tem o mesmo conteúdo, muito parecido e similar a Provérbios. Ele é o texto prático do Novo Testamento. Tanto é que um dos temas principais, que um deles nós vamos falar hoje, seja sabedoria. Se assemelha muito àquilo que Salomão ele vai falar em Provérbios no Antigo Testamento. Mas nós precisamos entender que aqui ele está falando que as provações, que as lutas, nós falamos na primeira vez que ministramos, elas servem, elas ajudam, elas cooperam para que o crente tire dessa experiência algo de positivo. As lutas e as provações são tão benéficas
quanto às bênçãos, as coisas boas que vêm da parte do Senhor. Então, nós precisamos entender que passar por várias provações gera em nós autoconhecimento, caso seja a fé genuína que esteja operando na vida desse crente no momento da provação. Outra oportunidade que eu tiver, nós vamos fazer esse paralelo entre fé verdadeira e a fé falsa. Mas se for a fé genuína que estiver operando, muito provavelmente nós produziremos a sabedoria que é o propósito de Deus, em meio às dificuldades. Se tem uma coisa que nós de fato carecemos nas horas de dificuldade e de provações, é de sabedoria. Sabedoria para tomar decisão certa, na hora certa, no momento propício. Se você diz uma palavra minutos antes ou depois, ou se toma uma atitude em algum momento que não esteja sendo orientado por Deus, a coisa desanda. Parece que tudo vai por água abaixo. Então, meu propósito hoje é que nós possamos entender que o problema dos sofrimentos e das provações é para nos manter firmes em meio às dificuldades, justamente com o intuito que vem de Deus. Ou seja, se um cristão piedoso, ele deseja obter sabedoria vinda dos altos céus, ele não pode duvidar, ele não pode ter medo de pedir, ele não pode perder a sua fé e nem tê-la duvidosa, ele tem que ter fé. Então, se ao terminar o culto dessa noite você tiver entendido esses propósitos, eu já vou ter me dado por satisfeito e que Deus gere o fruto que Ele deseja no coração de cada um de nós. Agora, de fato, é preciso não só querer ter esse estilo de vida, ter esse tipo de fé, ou ter uma fé madura, é preciso exercitar. De nada vai adiantar a gente passar aqui alguns minutos falando, expondo, explicando, comparando, se ao sair, se ao voltar para casa, se ao iniciar a semana, a gente deixar a palavra de Deus à parte. De nada vai adiantar você ler e reler esse texto se não colocar de fato em prática. E como é que você vai praticar isso aqui? Em meio à dificuldade, em meio às provações. Nós estamos no início do ano, nós estamos começando as atividades do ano na igreja. Você talvez já esteja colocando em prática os projetos que você prometeu o ano passado. Enfim, se sim ou se não, já passou do momento da gente viver de fato a realidade que é a palavra de Deus na nossa vida. Então, vamos por parte. Eu quero, por favor, que você me acompanhe aí na sua Bíblia. Olha só, mais uma vez, versículo de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, perceba que Tiago ele começa dizendo o se. Na verdade, quem de nós aqui nessa noite não precisa de sabedoria, né, irmãos? Quem de nós aqui não precisa de sabedoria da parte de Deus para saber ponderar, para tomar decisões? E a sabedoria, ela é um dos grandes temas que Tiago ele vai falar. Aqui, Deus é a fonte da sabedoria. Muitos acham que a sabedoria está no intelecto, no ter muito conhecimento, mas a gente vai perceber que sabedoria e inteligência são coisas totalmente diferentes. Sabedoria não é conhecimento. E nós precisamos entender que os destinatários dessa carta, a quem Tiago estava escrevendo, eles tinham uma dificuldade muito grande. Eles estavam com dificuldade para orar. Quando a gente olha para o contexto, lá no capítulo 4, lá no capítulo 5, Tiago precisa ensinar as pessoas que é assim que eles deveriam orar. E mais na frente ele vai dizer, vocês não recebem, porque mesmo pedindo, vocês pedem mal. Vocês não têm uma direção certa no que fazer. Sabe, às vezes aquele momento que a gente para orar, que a gente faz a nossa devocional, que a gente lê a palavra, mas para orar, e quando termina, o que foi que eu falei? Qual foi a minha oração? Foi a oração da pressa? Foi a oração da fome? Foi a oração do sono? Uma oração sem conteúdo, sem profundidade. Parece que a gente está meio robotizado ao falar com Deus. Parece que as orações muitas vezes são mecânicas. Não sai do âmago, não sai do centro do nosso coração. E aí a gente cai na malha fina da religiosidade e isso mata, destrói o crente. Faz com que a nossa fé fique rasteira, sempre baseada
pelo normal, sempre baseada pelo tá bom. Não, tá bom esse tipo de oração, tá bom essa minha frequência. Esses crentes estavam com dificuldade. E o que é que Tiago vai dizer? A resposta para que eles pudessem sair dessa normalidade: busquem a Deus, peçam a Deus sabedoria, peçam a Deus discernimento. E essa sabedoria que Tiago vai falar, ela é a compreensão cristã que se manifesta numa vida que segue a lei de Deus. Ou seja, qual é a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos? Uma sabedoria que lhe obedece irrestritamente. É uma sabedoria que louve ao Senhor pelos seus feitos irrestritamente, independente de como a minha vida esteja. Só que para chegar a esse nível, e esse conhecer a Deus e conhecer a mim, esse é como é que eu posso dizer, o Enem mais compensador que você possa passar, talvez, faculdade, vestibular. Vestibular do nosso tempo, né? De velho, de cabelo branco, hoje é só Enem. Mas talvez seja a melhor recompensa de, ao passar pelas provações, você ter a capacidade de ter uma nova visão, de ter uma nova perspectiva, de olhar para aquela situação e de dizer: poxa, eu precisei passar por isso para entender como Deus age, o que Deus é e quer de mim. Porque conhecer a si mesmo é tão importante quanto conhecer ao próprio Deus. Conhecer a Deus está em primeiríssimo lugar, mas você precisa se autoconhecer. Você precisa conhecer suas limitações, até onde você pode ir, até onde você pode aguentar. Essa experiência vai produzir autoconhecimento e conhecimento profundo daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer. Veja, queridos, quando a Bíblia diz: se alguém ou se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que é que Tiago está dizendo? Você tem que orar, meu irmão. Você tem que, dobrar seus joelhos, entrar no seu quarto, ou quando estiver lavando a louça, ou dirigindo o carro, ou fazendo qualquer coisa, que lhe falte o motivo principal, você tem que pedir. Ora, óbvio que a gente só pede aquilo que está em falta na nossa vida, né? A gente só ora pedindo aquilo que está em falta. Aí me ocorreu uma coisa: por que não pedir a Deus força para passar pela dificuldade? Você poderia fazer uma oração no momento de luta, de provação, e pedir a Deus força, não poderia? Seria uma oração correta. Sim, Deus me dá força para passar por essa dificuldade. Deus me fortalece, não deixa eu esmorecer. Seria uma oração que de fato o Senhor aceitaria. Você também poderia orar pedindo para Deus livramento. Senhor, me livra, passa de mim esse cálice, afasta de mim essa dificuldade. Eu não suporto mais. Faça como Jesus fez. O próprio Jesus fez essa oração: Senhor, passa de mim esse cálice. Seria também uma oração que o Senhor aceitaria, não tenho dúvida nenhuma. Mas sabe por que a nossa oração não deve ser essa? De pedir a Deus nem força, nem que passe essa dificuldade. Nós perderíamos uma grande oportunidade de que Deus possa, através dessa luta, nos amadurecer. Deus não quer crentes, crianças, neófitos, pequenos na fé. Deus quer criar uma geração de crentes robustos, de uma fé forte, de uma fé genuína, de uma fé que não vacila, de uma fé que está na igreja hoje, está no mundo amanhã, de uma fé que pensa que Jesus salva hoje e duvida se Ele salva amanhã. Ele quer criar e gerar no nosso coração, pela dificuldade, uma fé que não vacila, que não duvida. Então, por isso que Ele permite que as dificuldades aconteçam. Mas se você tiver uma fé genuína, você então aprenderá, desfrutará do conhecimento e da sabedoria do Senhor. Se a sua fé for uma fé vacilante, for uma fé capenga, meia boca, você vai sair desse momento com duas coisas: murmuração e zero de resposta de Deus. Perceba, esta sabedoria que Deus quer oferecer para os crentes, que Deus quer oferecer para os cristãos, nos ajuda a entender como usar todas as circunstâncias. Pastor, toda e qualquer circunstância para o seu bem
e para a glória de Deus. Tenho certeza, na sua mente está uma dúvida, pastor, como é que é uma desgraça dessa? Como é que uma mazela dessa que acontece na minha vida vai servir para alguma coisa? Você só vai entender se você tiver sabedoria dos altos céus. Se a sua visão for aqui, nessa terra, desse mundo, você só vai murmurar. Mas Deus quer gerar em nós sabedoria. E Tiago diz, peça. Peça a Deus, vá orar. Não tenha medo, se incline. Me diga uma coisa, irmãos, quem melhor do que Deus para conhecer a sua vida? Quem melhor que o Senhor para saber os dramas, os anseios, as dificuldades do nosso coração? Quem melhor que aquele que nos criou? Como eu gosto sempre de falar, Ele é a pessoa que mais se importa com você. O pastor ora por você, a gente cuida de você, abençoa você, diz, meu irmão, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, mas eu posso não estar, posso olhar, pode não estar, mas Deus sempre estará. Deus não se apartará. Mas o texto prossegue. Versículo 6. Peça a Deus, porém, com o quê? Peça a Deus, versículo 6, com o quê? Com fé. Peça a Deus com fé, sem duvidar. E aí ele usa uma metáfora aqui falando que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Minha gente, a imagem de ser levado pelo mar, ela era comum na literatura judaica, grega. Também vai ocorrer em alguns textos de sabedoria, lá em Isaías 57, ele vai falar algo semelhante a esse texto. Só que no contexto aqui de Tiago, pedir por sabedoria com fé significa comprometer-se a obedecer aquilo que revela Deus. E eu pergunto, o que é que na nossa geração, que já há muitos séculos, nos revela Deus? Nós temos alguns tipos de revelação. Eu vou falar de duas. A revelação especial, que é a pessoa de Jesus Cristo, e nós temos a sua revelação escrita. Você tem a vontade de Deus na sua mão agora. Seja em papel, seja no smartphone, você a tem aí. Nós temos, às vezes, 2, 3, 4 Bíblias em casa. Levamos o smartphone para onde a gente vai. Mas parece que quando nós somos questionados a nos lembrar de Deus na hora do aperreio, na hora da dificuldade, some. Parece que é como fumaça. Nós estamos vivendo uma geração fraca, pobre da palavra. Poucos são aqueles hoje que se dão ao prazer de memorizar a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia, o pastor já colocou em alguns grupos da igreja para você ler a Bíblia em um ano, né? Devocional que a igreja está oferecendo, o manancial, custa R$13, não é? R$13 o manancial. Você meditar, passar um tempo ali orando. Mas parece que a nossa vida é tão agoniada que a gente já acorda no 220, sabe? Já está tudo atrasado, perde tempo, atropela as coisas, nós não temos tempo. Mas é necessário que essa fé, que se compromete com Deus, que se liga a Deus, ela seja vivenciada todos os dias. E assim como há requisitos para se chegar à maturidade na fé, por exemplo, você hoje não tem a mesma fé de quando você se converteu. Disso eu tenho certeza. Por quê? Porque ao passar dos anos, ao passar da convivência do dia a dia, das lutas e das provas, da comunhão com Deus, você vai aprendendo, você vai memorizando a Bíblia, você vai orando, você vai desfrutando da presença do Senhor, você vai tendo comunhão com a igreja, e isso vai fortalecendo a sua fé. Então a nossa fé, ela não é a mesma de quando a gente se converteu, de um ano atrás. Não, as experiências vão mostrando isso. Então, assim como há requisitos para se chegar à maturidade, e de que nada falta, há também requisitos para Deus responder a sua oração. Há requisitos para Deus responder a oração do crente. Eu vou dizer qual é o primeiro. Exige uma fé que não tem espaço para dúvidas. Esse é o requisito básico. Pastor, se eu duvidar,
Será que Deus responde a minha oração de acordo com Tiago? Não. Segundo, ele exige uma mente unida, íntegra. Veja só, meu irmão, a gente não pode perder de vista aqui essa fé que Tiago tanto fala. Para ele, fé não quer dizer simplesmente e apenas crer. Para Tiago, não é apenas uma posição de crer por crer. Fé para Tiago é um seguro, firme e inabalável compromisso com Deus. Hoje, você pode assegurar que tem um total e completo compromisso com Deus, com a sua palavra, com a sua obra, com Jesus Cristo. Pastor, eu estou convicto do meu compromisso com o Evangelho. Eu estou convicto da minha fé em Jesus. Graças a Deus, a fé não admite o luxo de duvidar. A fé não admite o luxo de titubear. Não podemos ter essa mente dividida, esse coração dividido. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa divisão. Por isso, minha gente, que quem desenvolve um forte desejo de obedecer, quem desenvolve uma consciência plena de que o Evangelho ele não é brincadeira, que ele é coisa séria, ele passa de uma fé morta para uma fé viva, ele passa de uma fé que está ali sepultada para uma fé genuína, que é o que ele vai falar mais na frente lá no capítulo 2. Então eu tenho certeza absoluta, como o ar que você está respirando, que você quer chegar a essa fé para obter a sabedoria. Senão, primeira constatação que eu tenho, você não estaria aqui nessa noite. Tenho certeza que nenhum daqui veio obrigado. Talvez algumas crianças, né? Bora, vai para o culto. Vai, Celano, tomar banho. Talvez alguns dos pequenos. Mas isso é bom, né? O pastor Eliab outro dia falou aqui como foi bom ser puxado pela orelha. Vai para a igreja, menino. Faz bem. Mas ninguém colocou um 38 na sua cabeça, ou um bandido e disse, vai para o culto hoje adorar o Senhor. Todos nós viemos. Aí você vai dizer, eu vim de livre e espontânea vontade. Não, quem trouxe você foi o Senhor, meu irmão. Quem nos trouxe para cá foi Deus, para a reunião dos santos, para a reunião da igreja, para que a gente possa, assim como os anjos estão fazendo nesse exato momento, dizer santo, santo, santo é o Senhor, louvá-lo, bendizê-lo, cultuá-lo. Mas é necessário que a gente entenda que eu preciso disso para sair de uma fé morta, estática, para uma fé operante. Paulo vai falar algo sobre isso lá em Efésios 4:14. Não precisa abrir, deixa eu ler para vocês. Olha só. O propósito é que não sejamos, presta atenção, meu irmão. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Isso é muito forte. Paulo está dizendo aqui em Efésios que aqueles que induzem ao erro também, às vezes, podem estar aqui no meio da igreja, faz parte. Mas a fé genuína, ela está alicerçada no Senhor. Então, se nós tivermos um coração que não duvida, que não se mostra dividido, nós poderemos pedir a Deus com fé e Deus fará. Nós poderemos agir da forma que Deus gosta. E tenha cuidado, porque essa instabilidade e essa imaturidade, elas vão andar de mãos dadas. Ela anda ali junta, colada. Fuja disso, corra disso. Peça a Deus que tire você, talvez, desse marasmo espiritual, desse momento de inércia, e faça alguma coisa. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Peça. Aquele que tem dúvida, peça. Aquele que falta sabedoria, peça. Falta a gente pedir. Falta a gente se prostrar e dizer, me ajuda, Senhor. Eu não sei o que fazer. Mas o texto prossegue. Versículo 7. Olha o que acontece. Olha como é forte, porque
o versículo 6, ele vai dizer: peça, porém, confesse sem duvidar. Aquele que duvida, que é considerado como quem está semelhante à onda do mar, levada de um lado para o outro. Olha o que o versículo 7 diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Quem pede duvidando, quem pede com a mente dividida, eu vou ler aqui na NVT, porque eu gosto muito dessa versão. Versículo 7. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Não recebe nada. Absolutamente nada. Este homem que é vacilante na fé não receberá nada, assim como aquele que tem fé receberá a oração. É simples e direto. Tiago, percebe como Tiago é muito prático? Olha, aquele que tem fé e pede a Deus sabedoria, recebe, mas aquele que não tem fé não recebe. Acabou. É assim que é. Esse religioso que busca a Deus uma hora, que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, que uma hora pede a Deus, que ora para Jeová, outra hora ora para lá. Não. Jesus vai dizer em Mateus 6 que ele serve a dois senhores. Chega uma hora que ele vai agradar um e vai desagradar o outro. Vai agradar a B e desagradar a A. Ele não tem como servir a Deus e a dinheiro, a Deus e a mamon. Este que tem a mente dividida, ele vai ter apenas uma resposta: é o não do Senhor. Salomão certa vez escreveu Provérbios 3: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Minha gente, a gente pensa: eu conquistei esse diploma, eu cheguei ao topo da minha carreira, eu constituí família, eu venci. Está com as veredas todas tortas, está com o caminho apontando para onde o nariz aponta. Quando a Bíblia diz reconheça, confie no Senhor, reconheça, é porque eu cheguei onde cheguei, porque o Senhor me ajudou. Eu estou onde eu estou, porque a boa mão de Deus me ajudou. Eu conquistei esse diploma, porque Deus me ajudou a estudar. Eu cheguei nesse status do emprego, porque o Senhor me auxiliou. Eu constituí família, porque Deus está comigo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Tiago vai dizer mais na frente, vem da boa mão do Senhor. Então nada de que eu consegui, que eu conquistei. Quem somos nós, meus irmãos? Senão uma nuvem passageira. Mas tudo que temos e somos vem da boa mão do Senhor. Se nós conseguirmos reconhecer isso aqui, nós teremos então um cerne, o ponto central, o âmago do que é sabedoria. É confiar no Senhor e não no seu intelecto. É confiar no Senhor e não nas experiências terrenas. É depositar em Deus toda a humildade do nosso coração nas decisões que nós tomamos. Se não fosse Deus, meu irmão, se não fosse Deus, imagina aí a tua vida hoje sem Deus. O que seria? Para mim seria um caos. Vez por outra, a gente tenta imaginar como que seria, né? Já me passou pela mente como que seria a minha vida sem Deus. Eu não sei lhe dizer o que teria acontecido comigo não fora a misericórdia do Senhor, não fora a mão do Senhor. Mas é importante demais a gente entender o quanto nós necessitamos e o quanto nós carecemos de Deus. É importante demais. Agora, olhe para o versículo 8, nós já estamos caminhando para o final. Ele vai concluir que esse homem ele não vai receber nada por um motivo. Por quê? Versículo 8 vai dizer: é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tem uma outra versão, que é da Nova Bíblia Viva, ela vai dizer o seguinte, a nível de comparação, mesmo versículo: pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para outro.
Preste bem atenção. Esse termo aqui no grego, tem a mente dividida, literalmente ele quer dizer, ele tem uma alma dupla. É como se tivesse duas almas. Ou seja, essa divisão interior, suponha, né, esse pensamento rabínico, em que dois impulsos ou tendências estavam ali no mesmo ser, um para o mal e o outro para o bom. Era uma disputa sem cessar. Então ele ficava com a sua mente dividida, eu não sei o que fazer. Ora eu faço isso, ora eu faço aquilo. Ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo ao mundo. Ora eu estou no altar do Senhor, outra hora eu estou no altar desse mundo. Ele tem a mente dividida, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe, por não ter esse vínculo primário do encontro genuíno com Jesus, ele fica dividido. Uma hora é atrativo aquilo ali. Poxa, aquela mensagem daquela igreja me soa melhor nesse momento da minha vida. Eu vou para lá, eu vou ouvir o que o profeta de Deus tem a dizer. Outra hora, quando está cansado desse tipo de alimento, não, agora eu vou para aquele lugar. E ele fica assim, pulando. Ele não firma as suas raízes. Ele não coloca a sua vida em um local. Ele fica dividido. Ele tem pensamentos divididos. Eu estava vendo outro dia, não tem nada a ver o assunto, mas a gente pode tirar algo de proveito, né? Estava vendo uma matéria sobre furacões, furacão, tornados. E aí, uma repórter lá americana fazendo uma reportagem lá em determinado local que tem épocas do ano que sempre tem tornados e furacões, né? E ela falou que já era o 3º ano seguido que determinada árvore continuava lá. Continuava lá, mesma árvore. Vinha o tufão, furacão, tempestade, arrancava as folhas, tudo ao redor ficava destruído. A árvore estava lá. Sabe o que é que eu aprendo? Ela não estava cercada, ela estava lá no meio do nada. Suportava lá o furacão. Por que aquela árvore suportava? Ela tinha raízes firmes. Ela tinha raízes profundas. Ela não era levada por qualquer vento de doutrina, não era um novo na fé, que qualquer coisa que diz o outro acredita. Ela tinha raízes profundas no Evangelho, em relacionamento com o Senhor. É comparado a um cristão que se dedica a ler, que se dedica a orar, que tem compromisso com o Evangelho, que tem zelo para com a obra de Deus. Nós estamos carentes de pessoas assim, que tem um compromisso verdadeiro, irmãos, com o Evangelho. Então aquela árvore estava lá. Passava a temporada de furacão, chegava outro tempo, vinha, pode vir em 4ª, 5ª categoria. Eu acho que se existisse uma 6ª categoria, a árvore continuava lá, porque ela não está firmada nas coisas desse mundo. Você, meu irmão, e eu estamos firmados no Senhor. Pode vir vento, tempestade, pode vir tribulação, confia nesse Deus, confia na palavra, procura ter sabedoria. Se não tem, mais uma vez, peça a Deus. Não deixa para depois, não. Quando aquele problema já estiver se transformado num monstro, para de varrer para debaixo do tapete. Encara os problemas de frente, encara a vida do jeito que ela é. Não tenha vergonha de dizer para Deus e falar das suas limitações, dos seus medos. Chega de se esconder, você não tem um Deus carrasco. Nosso Deus é amor. Ele corrige quando o filho precisa, mas o nosso Deus é amor. Amém? Vamos então para algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, uma vida sem problemas e sem provações, ela tende a criar em nós passividade e fraqueza. O período que o crente mais tem fé e ora é quando tem problema. Então agradeça a Deus. Não esse agradecimento leviano, como o pastor falou outro dia. Mas seja grato pelas provações que você passa, porque elas servem muito. Muitas vezes esses problemas, eles trazem muito mais benefícios do que malefícios. Então, saiba tirar bons proveitos das dificuldades da vida, agradecendo a Deus também pelos intempéries. Segundo, o benefício que o sofrimento ele pode produzir na vida do crente, quando esta é repleta de uma fé real,
verdadeira, não é uma fé que vacila, não é uma mente dividida, gera em nós maturidade e sabedoria que nós tanto queremos. Essa maturidade ela é conquistada através do dia a dia da vida cristã, mas a sabedoria ela vem também com o tempo. Então não se preocupe se hoje você não conseguiu vencer. Não se preocupe se você hoje teve uma derrota. As derrotas elas estão dentro e fazem parte da agenda de Deus para nós. Mas essas derrotas precisam servir para alguma coisa. Algo de bom precisa sair. Algum fruto bom você precisa colher dessas derrotas. Nós devemos então pedir sabedoria a Deus, fazendo com que esse uso correto da sabedoria nos transforme, nos molde naquilo que Deus quer que nós sejamos. Hoje, você é aquilo que Deus quer que você seja? Será que você pode responder isso para o Senhor? Senhor, eu sou hoje aquilo que de fato o Senhor quer que eu seja? Se não, peça a Deus sabedoria. Terceiro, se nos falta sabedoria e, consequentemente, nós sofremos por causa dessa nossa estupidez, por causa da nossa cabeça dura, por causa desse nosso orgulho, dos vícios, dos pecados, enfim, mais uma vez, peça a sabedoria a Deus com fé, que a Bíblia diz, a todos dá deliberadamente. Deliberadamente. E último, por fim, uma pessoa de duas almas ou de mente dividida vive exatamente em um caos ao tentar caminhar por uma direção e ao mesmo tempo algo lhe diz para ir para outro lugar. Esse caminho só vai levar a uma coisa, a perdição. Além disso, essa divisão de fidelidade para com Jesus vai gerar em nós instabilidade e inconstância. Vai ser um crente oscilante, ora tem fé, ora vacila, ora, enfim. O que o Senhor espera de nós, meus irmãos? Não tenho dúvidas nenhuma disso. É exatamente o contrário. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. Salmo 119, versículo 2. Isso é o que Deus deseja de nós, um coração completo, um coração íntegro, um coração sem divisões de lealdade, um coração que confia nele plenamente e que tem da parte de Deus a direção. Olha o que a Bíblia diz. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o seu coração. Vou repetir. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Aqui está o propósito de Deus para a nossa fé, para chegarmos à sabedoria. Um coração íntegro, um coração completo, um coração sem divisões, que é leal ao Senhor, que obedece aos seus preceitos, que tem um norte, que está firmado no Senhor. Talvez você precise de sabedoria para esse ano. Talvez você precise de sabedoria para tomar decisões que são difíceis. Talvez decisões que vão afetar o resto da sua vida. Quero lhe dizer que eu não tenho resposta para isso, mas Deus tem. Se você o buscar em oração, se você não tiver uma fé vacilante, se você crer, for fiel à sua palavra, não tenho dúvidas nenhuma de que Deus lhe mostrará o que é melhor fazer, de que Deus nos dará a sabedoria, não a terrena, não a minha, mas a sabedoria dos altos céus, para que a decisão seja para o seu benefício e seja para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Meus queridos, nós estamos chegando aqui ao final do culto. Mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que continuem orando, pelo regresso.